Será que todo mundo que necessita de alguma coisa a mais, necessita de algo material, né? Quantas vezes ou a gente se depara na situação de que alguém debilitado, alguém necessitado, está precisando de coisas materiais e esquece que o mundo não é feito, ou que nós não somos só feitos, ou somente feito de coisas materiais, mas existem coisas que vão além disso. E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho no nosso bate-papo de hoje, do Rumo Certo. Então a gente vai estar falando do capítulo 35, Irmãos Necessitados. E a gente vai ver que nem todo mundo que é necessitado está necessitado de bens materiais. Que existem outras coisas que muitas das vezes a gente deixa passar despercebido, e muitas das vezes com aquela pessoa que está do nosso lado. A gente fica tentando enxergar coisas que estão longe e não enxerga aquilo que está perto. Shirley, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Então vamos começar a nossa leitura para a gente dar seguimento aqui ao nosso raciocínio de hoje, ao nosso capítulo de hoje. Então olha só, Irmãos Necessitados, capítulo 35. E ele começa assim: é preciso compreender, mas compreender substancialmente, que nem todo mendigo é aquele que requisita de socorro material. Muito mais que os irmãos em penúria do corpo solicitam-te amparo, aqueles outros companheiros em aflição ou desvalhamento na vida íntima a te pedirem apoio e consolação. E é comum isso, né? Eu já falei isso aqui várias outras vezes. E quando a gente fala de caridade, a gente quer olhar, né, aquela coisa mais transcendente, aquela coisa maior, aquela coisa mais robusta. E às vezes a caridade ela está num pequeno gesto, né? Um gesto só de você se aproximar de alguém e escutar aquela pessoa por um minuto. Isso já é um gesto de caridade. Isso já é a ação da caridade na prática, desde que você esteja ali presente, né? Ou seja, você esteja ali genuinamente com aquela pessoa. Né? Porque a verdade é que o nosso tempo hoje ele parece que passa rápido demais e nós estamos tão envolvidos em outras coisas, em outros afazeres, que a coisa mais difícil talvez hoje seja realmente você ficar presente, ou seja, você está no momento do agora, né? Você está agora comigo, né? Eu estou agora com você. Será? Mas a gente fica aqui com a cabecinha lá nas outras coisas, lá nos boletos, lá no problema da escola do filho, né? Lá no problema do relacionamento, lá no problema do trabalho, né? Então, às vezes, a gente perde essa capacidade de presença propriamente dito, né? Então, isso é muito comum e cada vez está ficando mais comum com o avanço das redes sociais. Então, a gente acaba perdendo essa capacidade. E é interessante que é comum a gente querer achar remédio para isso, né? Como é que eu faço? Como é que eu consigo praticar? Não tem outro caminho, né? É você estar intencionalmente estruturado naquilo, né? Com aquela vontade de conseguir mudar isso e ir treinando de pouquinho em pouquinho. Como eu já falei, não precisa ser fácil, só precisa valer a pena, porque fácil não é, né? Então, muitas das vezes as pessoas se aproximam de nós e a gente acha que somente pessoas que estão debilitadas, né, ou têm problemas financeiros, materiais ali que estão deficientes. Não. Às vezes é uma pessoa que está precisando somente da sua presença. E a gente deixa isso passar de lado porque a única coisa que a gente não tem atualmente é presença, né? Justamente por nosso corre-corre do dia a dia. Então ele continua: muita vez alcançam-te a esfera pessoal, expectantes ou irritadiços, ansiosos ou arrogantes, qual se coisa alguma necessitasse. Entretanto, é preciso estender-lhe o verbo amigo, para que se habilitem a paz e o refaziamento. Quando fala assim, o verbo amigo, o que seria isso? Aline, seja bem-vinda. Vânia, seja muito bem-vinda. Giano Azevedo, acho que seja muito bem-vinda. Então, o que seria esse verbo amigo? Seria nada mais do que uma palavra de consolo.
E é interessante, né, quando a gente fala em verbo amigo, né, palavra de consolo. E muitas das vezes, pare e se questiona, será que a pessoa realmente quer escutar uma palavra de consolo? Cara, às vezes, e muito comum, é só escutar, velho. Entende? Às vezes você não precisa falar nada. E quando a gente se pega nessa condição onde a gente percebe que alguém se aproxima de nós com uma deficiência emocional, uma debilidade emocional, e a gente pensa assim, cara, o que eu vou falar para essa pessoa? E a gente acaba se afastando às vezes. E é normal, porque é um estado de defesa nosso. Porque se eu não sei o que falar, cara, deixa eu sair de perto. Porque se eu não sei o que falar, eu vou ficar ali com cara de tacho e a pessoa ali de outro lado, uma situação sem graça. Mas, às vezes é só ficar quieto. Na maioria das vezes, é só escutar. Porque aquela pessoa, ela sabe, no final das contas, qual é o caminho que ela deve seguir. Só que ela só precisa botar para fora, entende? E só esse botar para fora já traz a paz que ela necessita para dar o próximo passo. Porque às vezes ela não tem com quem colocar isso para fora. Percebe? E aí ele continua. Acolha-os, né? Acolha-os, pois no clima da própria alma, e dá-lhes o que puderes, em fraternidade e ternura, para que se restaurem, né? Dá-lhe o que puderes, né? Porque às vezes a gente só tem a nossa presença para dar, e a gente acha que tem que falar alguma coisa, a gente acha que tem que, né, dar um direcionamento na vida daquela pessoa, e não, cara. E aí a gente pensa, aí começa o nosso tique-teco bater. E olha só como a gente não fica presente quando acontece esse tipo de situação. A pessoa se aproxima, você percebe que aquela pessoa não está num estado legal, que ela está ali precisando de um amparo emocional, e você já começa, cara, eu não sou essa pessoa. E aí fica aquela batalha interna. O que eu faço? O que eu digo? Eu não sei o que dizer. E a pessoa está falando, mas você está aqui, ó, pensando no que você vai falar, se você vai falar, você não tem... Cara, esquece. Entende? Então, às vezes, a gente precisa ficar presente para isso. Porque muitas dessas situações trazem até a gente mesmo para reflexão. Porque se eu não consigo ficar presente para aquela pessoa que está do nosso lado, imagina nós com nós mesmos, né? Imagina a gente com a gente mesmo ali, né? Amar é o próximo como a si mesmo, primeiro a Deus e todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então, se eu não consigo dar aquela presença plena para a pessoa que se aproxima de mim, imagina eu comigo mesmo. Não rola. Por quê? Porque minha cabeça fica em Marte. Entende? A minha cabeça vai ficar viajando por aí e a gente vai ficar fora do nosso momento presente, a vida vai passar. E muitas das vezes a gente não trata a si próprio com a caridade devida, com o acolhimento devido. Entende? Bom, e aí ele continua. Justo entender que, de maneira geral, quanto nos rogam orientação e conselho, no íntimo de si mesmos, já sabem a saciedade que lhes compete fazer. Então, olha só. Justo entender que, de maneira geral, quanto nos rogam orientação e conselho, no íntimo de si mesmo, já sabem a saciedade de que lhes competem fazer. Então, cai de novo na situação que eu falei ainda há pouco. A gente fica preocupado se eu vou falar, o que eu vou falar, como eu vou falar, mas aquela pessoa que está necessitada de um amparo emocional, que está necessitada de atenção, ela precisa de presença. Entende? Ela precisa de alguém próximo, simplesmente para acolher ela naquele momento. Porque no íntimo dela, ela sabe exatamente o que ela precisa fazer. De repente ela só está ali para dar um suspiro para continuar a vida dela. Entende? E aí ele continua aqui, ó. Se cansados, não desconhecem que a fadiga não se lhe extinguirá num toque de mágica. Se enfermos, estão cientes de que precisarão de remédio. Se desiludidos, conhecem as farpas de angústia
que lhes atormentam o coração. Farpa estas que é imperioso retirar e esquecer. Se carregam remorsos, não ignoram que a dor da culpa não lhe desaparecerá da consciência lesada, assim como por um encanto. Né? Então, isso mostra que as pessoas que necessariamente, né, o que buscam ali por um amparo emocional, elas não querem saber a tua opinião. Elas não querem saber um direcionamento. Elas não querem. Às vezes elas só querem a sua presença. E eu vou bater nessa tecla, tá? Eu vou bater nessa tecla porque eu vejo que é uma coisa que às vezes a gente fica se cobrando nessa questão de, poxa, eu preciso exercer a caridade. Falaram para mim que se eu fizer a caridade, tratar ao próximo com amor e com justiça, eu vou evoluir no meu estado moral. Só que às vezes a gente fica preso nesse ciclo e esquece de todo o resto. Esquece de todo o resto. E entende que quando eu faço algo por alguém maior, eu estou exercendo a caridade. Só que, olha só como é que o mundo, como é que Deus, ele age na sua vida. Se você pede paz para Deus, ele não vai te dar paz. Ele vai te colocar em situações que você vai precisar ter paz para continuar. Se você pede paciência, ele não vai te dar paciência. Ele vai te colocar em situações estressantes para que você, no seu livre-arbítrio, decida ser paciente e resolver aquilo que ele vai resolver. Entende? Então, tudo que a gente pede, ele vai nos dar. Só que ele não vai nos dar a situação, o fato em si. Ele vai nos dar a possibilidade da gente, através do nosso livre-arbítrio, colocar aquilo em prática. Entende? Então, quando a gente pensa em caridade, a gente pensa em algo grande. Eu preciso fazer caridade. Só que Deus vai falar assim, entendi que você quer fazer caridade. E a gente fica mirabolando coisas gigantescas, coisas gigantosas para fazer algo por alguém. Só que às vezes, o que ele vai fazer? Você quer fazer caridade? Então eu vou botar esse irmãozinho aqui debilitado emocionalmente do seu lado para você dar a sua presença para ele. Porque eu sei que você não tem condições de fazer talvez coisa mais além disso, porque você tem a tua vida. Mas eu sei que você pode dar a presença para alguém. E ele coloca o irmãozinho necessitado, e às vezes esse irmãozinho necessitado está dentro da sua própria família para você dar a tua presença. Entende? Então, ele vai fazer sempre a coisa certa, só que não da forma como a gente quer e muito menos da forma que a gente pede. Porque ele precisa fazer o justo. Ele não vai, como um passe de mágica, resolver os problemas da tua vida. Não. Mas ele vai te colocar em situações que, dependendo da forma como você age, as coisas vão entrar no eixo. Entende? Então, quando a gente fala aqui, né, de irmãos necessitados e fala assim, entendi que eu preciso ajudar o próximo, eu entendi que eu preciso fazer caridade para eu galgar, para eu crescer moralmente, para eu evoluir moralmente no meu progresso. Eu entendi. E aí eu fico buscando formas mirabolantes, grandiosas, estratosféricas para fazer isso. E às vezes, o que Deus vai falar? Eu entendi que você quer caridade, mas toma esse irmãozinho aqui debilitado, olha só, ele faz parte da sua família, ele vai se aproximar de você. Dá a sua presença para ele, de coração, genuinamente, sem estar pensando no Instagram, sem estar pensando na fofoca do Facebook, ou naquele que está mandando um monte de mensagem no WhatsApp. Entende? É você estar ali pura e simplesmente presente para as coisas que estão acontecendo ao seu redor e contribuir com tudo isso de forma genuína, de forma intencional, para que todos em si evoluam no progresso moral. Porque quando a gente faz isso, não só essas pessoas ganham com a nossa presença, como nós também ganhamos. Porque a gente começa a entender que a gente não é o centro do mundo. As coisas não giram em torno de nós.
Não é o que eu vou falar para aquela outra pessoa que vai resolver o problema dela. Ela sabe o que ela precisa fazer. Ela só quer desabafar. E talvez Deus colocou essa pessoa do seu lado justamente para testar a sua caridade, para testar a sua presença mental. Porque isso também é uma forma de caridade. Está fazendo sentido aqui? Então, nem tudo precisa ser showman. Entende? Nem tudo precisa ser showman. Pelo contrário, Deus não quer showman. Jesus era o cara que andava ali tranquilo na dele, não puxava saco de ninguém, não saía dando para ninguém. Mas ele fez história. Ele passou o recado. Amar ao próximo como a si mesmo. Entende? Então é presença, presença, presença. Quanto mais a sua capacidade de estar presente intencionalmente com alguém que tenha essa necessidade, mais você está fazendo caridade. E mais você está transformando a si e aquela pessoa que está com você. Tá bom? E aí ele continua. Que semelhantes irmãos necessitados esperam de nós, né? Quase sempre é um tanto de força a fim de que possam seguir adiante. Então é isso que eu acabei de falar. Fala, grande Rodrigo. Muito bem-vindo, meu irmão. Então é isso que eu acabei de falar. Quando a pessoa chega até nós, e começou a chover forte agora, hein? Quando a pessoa chega até nós para pedir um amparo ou para desabafar, ela sabe exatamente o que ela precisa fazer para sair dessa fossa. Ela não está interessada na sua opinião. E a gente já falou disso, porque a sua opinião, ela parte do seu julgo. Entende? Ela parte do seu julgamento interno. E cada um com seu cada um com seus problemas. Ela muitas das vezes só está esperando a sua presença para ela poder desabafar sem o julgamento. Sem o julgamento. Porque como ele está falando aqui, ela sabe o que ela precisa fazer. Ela só está buscando força para dar o próximo passo. Simples assim. Tá? E aí ele continua. Compadece-te de quantos te procuram, mergulhados em dúvida ou desespero. Eles não aguardam de nós um milagre. Eles não aguardam de nós um milagre. Eles sabem que a gente não vai fazer milagre na vida deles, cuja existência não admitem. Muito deles não admitem a existência. Procuram simplesmente, e olha isso aqui, procuram simplesmente a caridade de uma palavra compreensiva ou um gesto de paz que lhes proporcione renovação e bom ânimo. Então tudo que a gente está lendo até agora está voltado para o mesmo centro, para o mesmo foco central. As pessoas sabem o que elas precisam fazer e elas não precisam do nosso julgamento. Elas só precisam da nossa atenção plena para muitas das vezes ganhar aquele fôlego a mais ou aquele último suspiro para ela dar o próximo passo e sair daquele buraco. Entende? E a gente fica batendo o tic-teco tentando entender como a gente vai ajudar o mundo. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho, tá? Então, de novo, eles não aguardam de nós um milagre, cuja existência não admite. Procura simplesmente a caridade de uma palavra compreensiva ou um gesto de paz que lhe propicie renovação e bom ânimo. Simples assim, tá? E aí ele continua. Em suma, aspiram tão somente a saber que não se encontram sozinhos e que Deus, por intermédio de alguém, não lhe terá esquecido as necessidades do coração. Olha só como esse último parágrafo fechou tudo, contextualizou tudo que a gente falou até agora. Ó. Em suma, aspiram tão somente a saber que se não encontram sozinhos e que Deus, por intermédio de alguém, nesse caso você, eu e todos nós aqui, não lhe terá esquecido a necessidade do coração. Por quê? Eu volto de novo.
se você pede mais paciência, e é comum, né? Tem até um ditado que fala, me dá paciência porque se der força eu mato. Eu já falei isso várias vezes, né? Hoje eu penso mais diferente, mas às vezes a gente sabe que o negócio está ficando pesado. Mas é aquilo, se me dá paciência, se você pede paciência, ele vai te colocar em situações mais estressantes. Para quê? Para que você, através do seu livre-arbítrio e de forma totalmente intencional, você se coloque numa situação de paciência. Entende? Então, assim como é para nós, é para os outros. Se outras pessoas estão buscando um suspiro, um desabafo, para dar aquela respirada e seguir em frente, talvez você seja a pessoa que vai ser colocada na frente daquela outra. E a única coisa que você tem que fazer é dar a presença para ela. Porque ela sabe o caminho que ela precisa fazer para seguir em frente. Ela sabe quais são as ações que ela tem que tomar. Ela sabe quais são as decisões que ela tem que tomar. Ela só está buscando um respiro. Um respiro. Muitas das vezes, nós somos esse respiro. E quando a gente faz isso de forma intencional e com presença, e com amor ao próximo, e entendendo que ele está na jornada do progresso dele, nós crescemos com isso e nós somos trabalhados internamente com isso. Entende? Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Entender que quando a gente fala de caridade, a gente não está falando somente de fazer coisas grandiosas, de doações mirabolantes, né, para centenas de milhares de pessoas. Não. Que caridade também é aquele gesto supostamente pequeno, ou que nós julgamos ser pequeno, que é simplesmente uma atenção que a gente precisa dar a uma pessoa que está buscando, que está precisando dessa atenção, e que muitas das vezes essa pessoa está dentro da nossa casa e a gente fica completamente avoado com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e esquece de dar caridade àquelas pessoas que estão junto de nós. A caridade genuína, a caridade de coração, a presença plena, a capacidade de acolher o outro sem o julgamento, porque nós automaticamente tendemos a julgar o outro com as nossas percepções. E Fábio, como eu fujo disso? Como eu acolho o outro sem julgar? Treinamento, é prática, não tem como. Não existe uma fórmula mágica que do dia para a noite você vai precisar, vai começar a parar de criticar, vai começar a parar de querer dar conselho para todo mundo, vai começar a parar de ficar com raiva de todo mundo. Não tem uma fórmula mágica para isso. A única forma que existe é a gente, de forma intencional, entender que nós estamos em determinado comportamento e que quanto mais a gente exercitar esse músculozinho do nosso cérebro, mais as coisas vão acontecer na nossa vida, tá bom? Então espero verdadeiramente que esse papo tenha feito sentido para você. Desejo para você que realmente você entenda e internalize que a nossa presença, ela tem um valor inestimável, que a nossa presença plena, ela pode de fato ajudar muitas pessoas e principalmente ajudar a nós próprios, a nossa jornada na nossa lei do progresso, na nossa evolução moral, tá bom? Desejo que as coisas fiquem mais claras para você, que Deus te dê sabedoria para seguir em frente e que Ele sempre permita que a espiritualidade amiga esteja ali por volta de você, te intuindo para que a gente saiba o melhor caminho, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até a próxima quinta com mais um capítulo e no rumo certo. Até mais, tchau, tchau.